agradecer aos que trabalham por essa maravilha da tecnologia que nos permite essa reunião, que nos permite nos reunir virtualmente nesse período, né? Nessa transição, nesse período de recolhimento pelo qual nós estamos passando. A reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Kardec, nesse capítulo, ele coloca uma passagem do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 43 a 48. Se a gente recordar, o capítulo 5 é onde Jesus faz aquele sermão das bem-aventuranças. No início do capítulo 5, ele começa passando as bem-aventuranças, né? Falando das bem-aventuranças, e depois continua o sermão dele, que é o Sermão da Montanha. Nesse sermão ele fala de reconciliar com o adversário enquanto está a caminho com ele. Ele fala que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Ele fala tem uma série de ensinamentos morais, e lá pelo versículo 43, então, ele fala o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Ele faz vir a chuva sobre os maus e sobre os bons. Se amardes só os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? Se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo de especial? Os gentios também fazem isso. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. De certa forma, isso é uma ampliação da reflexão do capítulo que fala amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o próximo, o inimigo, o adversário, também é o nosso próximo. Só que aqui, esse desafio é de certa forma ampliado. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando do desinteresse, do despreendimento. Ele está indo um passo além dessa relação de troca. Porque amar a quem me ama, na verdade, é uma relação de troca, é uma retribuição. Ele está falando do dar sem a preocupação do receber. É uma nova face, é uma nova questão da liberdade. Kardec também fala desse aspecto na questão 887 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais? A inimizade, porventura, não seria pela falta de simpatia entre os espíritos? Ele faz essa pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem para ele o seguinte: é certo que ninguém pode votar ao seu inimigo um amor terno, um amor apaixonado. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. É isso que Jesus está dizendo. Quem procede assim se torna superior a quem ele considera inferior. Ao passo que, se você devolver o mal com o mal, você se coloca na mesma linha. A gente poderia dizer, se a gente acha que quem pratica o mal está numa linha inferior, então a gente estaria nivelando por baixo quando a gente faz da mesma forma que recebe. Kardec coloca ainda nas suas considerações, no capítulo 12, que esse amar ao inimigo representa um passo, uma grande vitória na luta contra
o egoísmo e contra o orgulho. É a mais sublime revelação do amor ao próximo. E coloca mais ainda, né? Que nós, os cristãos, e particularmente nós, os espíritas, recebemos um legado, que são os ensinamentos de Jesus. E que nós somos depositários desse legado. Nesses tempos de transição, de manifestações dolorosas, conflitivas, como ele diz, eles pedem um testemunho de amor da nossa parte. Que a gente use esse ferramental divino que foi colocado à nossa disposição a serviço desse mundo de regeneração. Então, o bem tem que ser aplicado indistintamente. O amor incondicional. Na prática, com práticas puras, com práticas singelas, com práticas amorosas. Jesus diz também nesse capítulo, um pouco antes: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, oferece também a outra. Se alguém pleitear, entrar em luta por causa do teu manto, dê a ele também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. E vai assim por diante. Do que Jesus está falando? Ele está falando, qual é o ensinamento que a gente tira de todas essas máximas? Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é dar a cada um o direito dele ser como ele é. E também dar a nós o direito de sermos como somos. Nunca devolver o mal com o mal. Se o outro é um caluniador, se ele está inventando mentiras a nosso respeito, nós somos as vítimas. Ele é o algoz. E no fundo, nós sabemos que ele está falando mentira e ele também sabe que ele está falando mentira. Então, é um problema dele. Se ele nos traiu, se ele nos ofendeu, nós somos a vítima, ele é o algoz. Então, é um problema da consciência de quem nos ofende. Nós temos que perdoar, simplesmente. Toda vez que alguém levantar contra nós uma calúnia, uma ofensa, e isso nos levar à irritação, à ira, nós estamos sendo manipulados por essa pessoa. Nós não podemos permitir sermos manipulados por um desequilibrado. Então, a nossa postura tem que ser exatamente essa. Não devolver o mal. Não devolver o mal com o mal. Não pensar em termos de vingança. A gente sente sim. Nós temos instintos, nós temos reações, a gente sente o impacto, né? Mas a gente tem que nos acalmar, desacelerar, contar até 10, contar até 100, procurar um lugar calmo e ficar tranquilo. Divaldo Franco conta uma historinha de uma pessoa que foi visitar um hospital psiquiátrico, um hospital de doentes mentais, e ele estava fazendo um tour pelo hospital acompanhado, obviamente, pelo médico, por um psiquiatra. E andando pelos corredores, eles iam encontrando com aqueles doentes e eles falavam várias coisas para o médico. Doutor, eu já estou curado. Doutor, eu vou para casa amanhã. E o médico só respondia: ok, muito bom, bem, vai sim. Outros falavam alguns absurdos, ele não respondia, e assim foi, pelo hospital todo. No final, o visitante, né, questionou o médico, né, o psiquiatra. Perguntou: poxa, mas o senhor responde a todos eles e fala tudo bem, eles falam, né, falam algumas coisas estranhas, o senhor vai passando e ele falou: olha, eu sou saudável, eu não posso me atingir com o que eles fazem ou com o que eles dizem, eles são os doentes. Então é assim, a gente tem que manter, procurar manter, trabalhar para manter o equilíbrio. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele nos fala que o fruto revela a árvore.
A obra fala pelo homem. Ele diz ainda, se alguém te provoca através do escárnio, se mostra, ele é um mal informado, ele é um doente. Se ele te insulta, não vá tentar convencê-lo, curá-lo com discurso, com palavras. Mostra a ele a sua prática. Mostra a ele o seu trabalho na luz. Mostra a ele o que você realiza. Isso vai convencer, isso vai inspirá-lo muito mais do que 1000 palavras. Amar o inimigo, devolver o mal com o bem, né? Não querer a vingança, não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança. Perdoar incondicionalmente não significa, de forma alguma, a complacência, não significa, de forma alguma, a indiferença com o mal. O mal deve ser sempre combatido. E é nossa obrigação combater o mal, mas não combater quem pratica o mal. É como o médico tem que combater a doença, não combater o doente. Não adianta ele dar um remédio que mate o doente para curar a doença. Ele tem que curar a doença e preservar o doente. Assim é com os nossos inimigos, com os nossos adversários. Eu prefiro chamar de adversário. A gente muitas vezes tem muitos adversários que a gente imagina serem nossos inimigos. Não são. Pessoas que pensam como nós, diferente de nós, que discordam das nossas opiniões e que às vezes falam, são francas em nos dizer onde elas discordam e por que discordam, eles não são nossos inimigos. Eles são adversários, necessários inclusive, que nos ajudam na luta, nos ajudam a corrigir as nossas falhas. Quem fala tudo que a gente quer tem outro nome, tudo que a gente quer ouvir. Isso não é amigo, tem um outro nome, né? O amigo é aquele que fala também o que nos desagrada. Temos que dar o direito, né, de cada um ser como é. Lutar pelos nossos ideais, mas não impor o nosso ponto de vista. Nós estamos vivendo um momento no nosso país que está assim, né? A gente encontra pessoas e também nos portamos muitas vezes assim, querendo impor o nosso ponto de vista, como inimigos. Estamos nos encarando como inimigos. Não somos inimigos. Muitas vezes a gente vê de uma forma diferente do outro, mas todos nós queremos o bem de todos. Então, nesse caso, nós somos adversários, temos que nos respeitar. Jesus combateu as trevas sempre espalhando luz. Combateu a violência, não com violência, mas pregando a paz. Combateu a intolerância com a indulgência, o inconformismo com compreensão, né? A vingança com o perdão, combateu o ódio com o amor, combateu o orgulho com humildade. E não foi só discursando e falando sobre isso, foi com a prática, foi vivenciando, demonstrando e praticando tudo o que ele ensinava. Então, quando Jesus nos deu a regra, né? Nos deu a fórmula, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Não podemos fazer como Pedro, que quando o soldado do Caifás chega para prender Jesus, ele já saca da espada e vai para o combate. Jesus, inclusive, repreende o Pedro, dizendo, quem vive pela espada, morre pela espada. Então é isso, meus irmãos. Devolver o mal com o bem, devolver o ódio com o amor, buscar, né, nos esforçar ao máximo para sermos pontos de luz, para sermos referência de paz, de amizade e de amor. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos. Tenham todos uma